Era um culto que desagradava a Deus, porque havia imoralidade no culto. O Baal, o Deus Baal, considerado o Deus Baal, ele era cultuado e havia sacrifício de crianças. Crianças eram sacrificadas a Baal. Aleluia. E tudo isso incomodava o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode perguntar, pastor, mas por que adoravam esses deuses desse jeito? Adoravam Baal porque acreditavam que Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Adoravam Asera porque acreditavam que ela era a deusa que fazia a mulher ter filhos. Adoravam Asera porque acreditavam que ela era a esposa de Baal. Só, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que de Deus ninguém se escarnece. E levanta um profeta para pregar contra aquela situação, seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos e amados irmãos, um certo dia, a palavra de Deus nos diz que Elias entra na presença de Acabe e profetiza ali uma seca sobre Israel. E aqui eu meditando, refletindo sobre a palavra do nome Elias. Elias significa Deus é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Elias entra ali agora, aleluia, para determinar uma profecia. E agora, diante da profecia, Elias estava dizendo: ei, não vai chover, porque, aleluia, o Deus no céu vai fechar as portas. Louvado seja o nome do Senhor. E durante 3 anos e meio não choverá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, é só para saber que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É só para saber que o Senhor é Deus. Aleluia. E quando um crente pentecostal, um crente de Deus, um crente de fogo profetiza, acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nunca ouviu o pregador falando que os povos vinham ser dianitas? Quem nunca ouviu alguém, aleluia, quem nunca ouviu o pregador dizer que os povos levavam a refeição, a alimentação? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus dá providência. E aí, queridos e amados irmãos, eu estava refletindo e buscando o significado. Por que o Senhor manda agora Elias para o vale, aleluia, para um local chamado Querite? Essa palavra Querite quer dizer, aleluia, separado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo para Elias: Elias, se separa aqui no meio desse povo, aleluia. Sabe por quê? Porque tu profetizou e eu vou pesar a mão sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Você disse que não vai chover, não vai chover mesmo, mas você, meu profeta, eu quero cuidar de você. Se separa, sai do meio desse povo. Louvado o nosso sacrifício no limite. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício, eu quero aqui até dizer para a igreja, o sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício que está no limite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, pastor, é muito fácil nós adorar quando está tudo bem. É muito fácil nós adorar quando a igreja, quando a geladeira está cheia. É muito fácil nós ofertar quando nós estamos com 500 mil reais no bolso. É muito fácil nós ir para a igreja quando nós não estamos sentindo uma dor, quando nós não estamos sentindo cansaço. Eu quero dizer para os amados aqui nessa noite que Deus aceita a oferta quando você está no limite. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nessa daí, em nome de Jesus, aleluia. Deus, ele tem compromisso continua fiel ao seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde não há fidelidade, não há mão de Deus. Como assim, pastor? Eu pergunto para a igreja: o povo que saiu do Egito tinha promessa ou não? Sim ou não? Hã? Quem crê que o povo saiu do Egito tinha promessa? Diga amém. Eu pergunto: todo você está? Aí eu pergunto para os irmãos: cadê o Deus da promessa que não fez cumprir na vida deles? E o pior, meu irmão, nós devemos pensar até Moisés, o homem escolhido, chamado para levar o povo
Deus disse, toca na rocha, ele foi lá e bateu. Deus disse, olha, tu não desobedeceu, por conta disso tu não entra na terra.